Você já parou para pensar que talvez o mundo que você vê lá fora não exista até que você olhe para ele? Parece loucura, mas é ciência. No momento em que alguém observa, a realidade muda. Como se o universo estivesse esperando a sua atenção para decidir o que vai ser. E se tudo isso for mais do que um fenômeno quântico? E se for um lembrete de que você é parte ativa da criação? Como ensina Hélio Couto, o observador é quem colapsa a onda. Então me diz, quem é você por trás dos pensamentos? Sente-se por um instante. Respire com calma. Agora, imagine um feixe de luz atravessando uma barreira com duas pequenas aberturas. É um experimento simples, chamado de dupla fenda. E, no entanto, nele se esconde um dos maiores mistérios que a ciência já encontrou. Quando ninguém observa, essa luz se comporta como uma onda. Ela se espalha, atravessa as duas fendas ao mesmo tempo e cria um desenho curioso ao atingir o fundo, faixas de interferência, como as ondas de um lago tocando umas nas outras. Mas quando um observador se aproxima e decide olhar, só olhar, tudo muda. A luz parece decidir agir de forma diferente. Agora ela passa por uma única fenda, como uma partícula. O padrão muda, a interferência desaparece. É como se o ato de observar transformasse a própria natureza do que está sendo observado. A física ficou perplexa com isso, porque até então se acreditava que o mundo existia de forma independente, sólida, imutável. Mas esse experimento mostrou outra coisa. A realidade não é fixa. Ela responde à observação. E se responde à observação, então algo profundo está acontecendo. A consciência parece ter um papel ativo na formação do mundo. Hélio Couto, um dos grandes estudiosos da relação entre ciência e espiritualidade, nos convida a compreender esse fenômeno sob uma nova luz. Para ele, tudo o que existe vibra dentro de um campo unificado de consciência. Esse campo não está lá fora, ele está em tudo, em você, em mim, no tempo e no espaço. E é sua vibração, a forma como você sente, pensa e percebe, que determina com o que você entra em ressonância. O que significa isso? Significa que o observador não está apenas testemunhando o universo, ele está co-criando a realidade. Aquilo que você chama de mundo está sendo continuamente moldado por aquilo que você é, internamente. Sua frequência é uma linguagem, e o campo responde a essa linguagem com precisão. John Wheeler, físico respeitado e mentor de grandes nomes da ciência, disse que o universo não é algo dado, ele é algo participativo. E isso ecoa exatamente o que Hélio Couto ensina. O mundo é uma resposta à sua consciência. O observador não é passivo, ele é o centro, ele é a causa. A realidade não está separada de você, ela é espelho. Então, se o mundo muda quando alguém observa, quem é esse que observa? Quem é essa presença silenciosa que vê, sente, percebe, mas não reage? Essa é a pergunta que começa a nos guiar daqui em diante. Mas se o observador cria a realidade, por que ainda nos identificamos tanto com os pensamentos? Será que somos mesmo o que pensamos ser? O maior engano da humanidade é acreditar que pensamento e consciência são a mesma coisa. A mente pensa, sim, mas a consciência apenas percebe. Por séculos, associamos a nossa identidade à voz que narra tudo dentro da cabeça. Acreditamos que somos esse fluxo incessante de memórias, desejos, julgamentos e planos. Mas há uma distinção fundamental que poucos enxergam. Aquilo que observa o pensamento não é o pensamento. A neurociência moderna já confirma o que as tradições espirituais sempre ensinaram.
O eu que pensamos ser, esse que tem nome, história e opinião, não está localizado em um lugar fixo no cérebro. Ele é uma construção momentânea, uma espécie de performance neurológica para permitir que a gente funcione no mundo. Como revelou Antônio Damasio, o senso de identidade é recriado a cada instante, como se fosse um roteiro em constante atualização. Hélio Couto aprofunda essa visão ao afirmar que a mente sozinha não tem autonomia criadora. Ela apenas processa e repete. Quem cria de fato é a consciência, aquilo que vibra, sente, emite frequência e entra em ressonância com o campo unificado. Quando você se identifica com os pensamentos, passa a viver reativamente, como um robô emocional programado pelas experiências passadas. Mas quando começa a perceber os pensamentos sem se confundir com eles, abre-se uma nova possibilidade, a liberdade interior. O pensamento julga, a consciência observa. O pensamento compara, a consciência acolhe. O pensamento quer controle, a consciência é entrega. Essa diferença é sutil, mas transforma tudo. Porque enquanto o pensamento está preso ao tempo, ao passado e ao futuro, a consciência só pode existir no agora. E é nesse agora que começa a verdadeira transformação. Por isso, se você não é o conteúdo da sua mente, então a pergunta continua ecoando. O que você é, realmente? O cérebro humano não vê o mundo como ele é. Ele vê o mundo como espera que ele seja. Isso não é metáfora, é biologia, neurociência e também espiritualidade em sua essência. A mente funciona com base em previsões. Antes mesmo de você abrir os olhos pela manhã, seu cérebro já está preparando uma versão editada da realidade. Ele cruza memórias, expectativas, padrões emocionais e com isso projeta aquilo que você irá perceber. O que você chama de realidade é, na verdade, uma simulação altamente sofisticada. Anil Seth, um dos principais neurocientistas da atualidade, descreve a consciência como uma alucinação controlada. Segundo ele, você não está dentro do mundo. Você está vivendo dentro da versão que o seu cérebro construiu do mundo, uma versão moldada não pela verdade, mas pela sobrevivência e pela coerência com aquilo que você acredita ser verdade. Hélio Couto vai além. Ele nos mostra que essa simulação acontece dentro de um campo maior, o campo unificado de consciência, onde tudo vibra de acordo com a frequência que emitimos. O que você vibra, você sintoniza. O que você acredita, você manifesta. O que você projeta internamente, se reflete externamente. A mente, então, não é apenas um interpretador da realidade. Ela é também um transmissor e um receptor vibracional. É por isso que pessoas diferentes, diante da mesma situação, têm experiências completamente distintas. Porque o que cada uma vê não é o que está lá fora, mas o que está sendo construído aqui dentro. Seu campo mental e emocional é o filtro, e esse filtro é ajustado constantemente pelos pensamentos que você alimenta, pelas emoções que você repete e pelas histórias que você escolhe acreditar. Esse é o ponto onde ciência e espiritualidade se encontram com força. A física quântica afirma: o mundo é feito de probabilidades e não de certezas. E a sua mente, como observadora, colapsa essas possibilidades em realidade concreta. Hélio Couto traduz isso com simplicidade. A realidade responde à sua vibração. Portanto, se a mente vive projetando o que ela espera ver, e se ela está sintonizada com a sua frequência vibracional, então você precisa olhar com muita atenção para aquilo que cultiva dentro de si. Pensamentos de medo criam realidades densas. Pensamentos de gratidão ampliam possibilidades. Tudo é um reflexo. Entender isso não é apenas filosofia. É a base para assumir o papel de co-criador da sua vida.
Mas para isso, você precisa primeiro quebrar o automatismo da mente. E o primeiro passo é esse: reconhecer que ela está o tempo todo projetando uma versão da realidade, mas você pode escolher mudar essa versão. Se a sua mente projeta a realidade o tempo todo, então mudar sua vida começa por mudar essa programação interna. No e-book Riqueza Sem Limites, você vai entender como a frequência da mente influencia os seus resultados e como assumir, de forma prática, o papel de co-criador. Clique no link no comentário fixado ou escaneie o QR Code na tela para começar agora. Durante séculos, buscou-se encontrar o centro da identidade humana. Onde exatamente mora o eu? Seria no coração? No cérebro? Em alguma estrutura invisível escondida dentro da mente? A ciência já tentou de tudo: ressonâncias magnéticas, mapeamento cerebral, análise de impulsos elétricos, mas a resposta é sempre a mesma. Não existe um lugar fixo onde o eu habita. O eu que diz "eu sou" é uma construção, um processo que se reinventa a cada instante. É dinâmico, mutável, momentâneo. Essa descoberta é desconcertante para a mente racional, mas ao mesmo tempo é profundamente libertadora, porque mostra que o que você chama de eu não é uma entidade sólida, mas uma narrativa. Ela é uma história contada pelo cérebro para dar continuidade à experiência de ser. Hélio Couto explica que o ego, essa identidade que achamos que somos, é apenas uma parte superficial da estrutura humana. É o personagem, é uma máscara. Um conjunto de memórias, condicionamentos e padrões emocionais que criamos para navegar no mundo. Mas atrás do personagem existe algo maior, a consciência que percebe o personagem. Esse é o verdadeiro paradoxo, porque o eu que você pensa ser é apenas conteúdo mental, enquanto o verdadeiro eu é aquilo que percebe esse conteúdo. E esse perceber não pode ser tocado, não pode ser medido, não pode ser localizado. Ele apenas é. É como o céu e as nuvens. O ego são as nuvens, passageiras, mutáveis, em constante movimento. Mas o céu, o espaço silencioso onde tudo acontece, permanece para sempre. A busca pelo eu fora de si termina quando se olha para dentro e percebe: não sou a história, sou o espaço onde a história acontece. Mas e esse espaço? De onde ele vem? E o que acontece quando ele começa a se expandir? O observador como campo silencioso. Você já notou que os pensamentos vêm e vão como se tivessem vida própria? Eles surgem, capturam sua atenção e depois desaparecem. Alguns voltam, outros não. Mas por trás de todos eles há algo que nunca muda: a presença que percebe. Essa presença é o verdadeiro observador. Ela não fala, não reage, não julga, apenas vê. E é nessa visão silenciosa que mora o maior poder do ser humano. Hélio Couto ensina que o observador é a parte em nós que está diretamente conectada ao campo unificado. Ele não é uma ideia, não é uma emoção. É a própria consciência pura, sem forma, sem nome, sem passado. É o que permanece quando todas as histórias da mente se dissolvem. A mente grita, o observador escuta. A mente compara, o observador apenas percebe. A mente se apega, o observador deixa ir. Quando você começa a se identificar com essa presença silenciosa e não com os pensamentos que passam por ela, algo profundo acontece. Você começa a se libertar. Libertar-se do medo, da ansiedade, da urgência de ter razão ou de controlar tudo. Porque esses estados nascem da mente reativa, não da consciência. A consciência é o espaço onde até o medo é acolhido, mas não alimentado. Ela observa até a raiva, mas não se funde com ela.
Ela vê os pensamentos, mas não acredita neles cegamente. Hélio explica que o universo responde à frequência do observador, não à instabilidade da mente. E o que determina sua frequência é o quanto você consegue permanecer neste estado de presença. É a presença que colapsa a realidade com lucidez. A mente sozinha colapsa com caos. Quando você começa a viver a partir do observador, a realidade deixa de ser uma sequência de reações automáticas e começa a se tornar um espaço de escolhas conscientes. Você não é mais o passageiro, você assume o leme. Mas aqui é preciso um cuidado. O observador não é um novo papel a ser interpretado, não é mais uma identidade. Na verdade, o espaço onde todas as identidades podem surgir e desaparecer. Essa consciência não é pessoal. Ela não tem CPF, não tem idade, não tem limite. É a mesma em todos nós. O que muda é o conteúdo que passa por ela. Mas o espaço é sempre o mesmo. Quando você se ancora nesse espaço, tudo muda. A forma como você responde ao mundo, a clareza com que vê as situações, a leveza que nasce sem esforço. Essa é a base da verdadeira transformação. Não se trata de mudar o que você pensa, mas de perceber que você não é aquilo que pensa. E se isso é verdade, então a atenção se torna a ferramenta mais poderosa que você possui. Porque onde você coloca sua atenção é exatamente onde você coloca sua energia. E onde sua energia se acumula, a realidade começa a se moldar. Este princípio, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo, está na base dos ensinamentos de Hélio Couto. Ele explica que o universo não responde ao que você diz que quer. Ele responde ao que você vibra. E sua vibração é moldada a cada instante pelo foco da sua consciência. Se você vive com a atenção voltada para a escassez, para o medo, para o conflito, é isso que você amplifica. Não por punição, mas por ressonância. O campo unificado de consciência funciona como um espelho vibracional. Ele reflete o que você sustenta internamente. A neurociência começa a confirmar essa verdade antiga de forma surpreendente. Estudos sobre neuroplasticidade mostram que o cérebro está em constante remodelação. Ele reforça as conexões neurais que você mais utiliza. Em outras palavras, quanto mais você presta atenção em algo, seja um pensamento, uma emoção ou uma crença, mais o cérebro se organiza para sustentar aquilo. Você está treinando a sua mente o tempo todo, mesmo sem perceber. Cada reação emocional repetida, cada história mental revivida, cada julgamento mantido é um reforço de um caminho neuronal. É como cavar trilhas no terreno da consciência. E quanto mais fundo você cava, mais automático o trajeto se torna. Mas há uma boa notícia. Esses caminhos podem ser transformados. E isso começa com a presença. Quando você escolhe trazer a atenção para o agora, para a respiração, para o corpo, para o som ambiente, você interrompe o ciclo automático da mente e cria um novo espaço, o espaço da escolha. Hélio Couto ensina que estar presente é estar em alinhamento com a fonte. Não é preciso esforço intelectual, é preciso entrega. Quando você está presente, sua frequência se eleva. Quando sua frequência se eleva, o campo responde com novas possibilidades. É por isso que práticas simples como a meditação, a respiração consciente e a contemplação silenciosa têm efeitos tão profundos. Elas não mudam o mundo externo diretamente, elas mudam você. E ao mudar por dentro, o mundo muda por consequência. Essa mudança não é dramática, ela é silenciosa. Ela acontece no meio de uma conversa difícil, quando você escolhe ouvir em vez de reagir. Ela acontece quando a ansiedade vem, mas você a observa sem se identificar. Ela acontece quando o pensamento negativo surge
e você simplesmente o deixa passar, como uma nuvem no céu. Esses pequenos momentos de presença são sementes, e cada semente plantada no agora floresce no campo da realidade. Esse é o verdadeiro trabalho interior: cultivar presença, fortalecer a atenção, alinhar a vibração. Mas então, como a ciência moderna e as tradições espirituais estão finalmente começando a falar a mesma língua? Por muito tempo, ciência e espiritualidade caminharam em direções opostas. De um lado, a precisão dos instrumentos, a lógica dos dados, a busca por provas. Do outro, a intuição, a experiência interna, o sagrado invisível. Mas agora, algo curioso está acontecendo. Os dois caminhos começam a se encontrar. Não é coincidência, é maturidade do conhecimento. A física quântica, que estuda o que há de mais fundamental no universo, está chegando a conclusões que os antigos mestres espirituais já intuíram há milênios. Carlo Rovelli, um dos maiores físicos vivos, afirma que os objetos não têm propriedades fixas. Tudo só existe em relação a algo ou alguém. Nada é absoluto, tudo é relacional. E isso muda tudo. Porque, se nada existe isoladamente, então a própria realidade depende do observador. Hélio Couto traduz esse conceito com clareza. A realidade não é algo que você encontra, é algo que você projeta e colapsa. Sua consciência está em constante diálogo com o campo unificado, moldando a experiência de vida com base naquilo que você vibra. E quando a ciência observa que a matéria se comporta de forma diferente quando alguém a observa, como no experimento da dupla fenda, ela está, sem perceber, tocando o mesmo princípio dos Vedas, dos Upanishads, do Tao, do evangelho interno de tantas tradições. A consciência participa da criação. Isso não anula a ciência, pelo contrário, amplia. Porque mostra que o universo não é um mecanismo frio e cego. É um campo vivo, inteligente, sensível à presença de quem observa. Quando John Wheeler diz que o observador traz o universo à existência, ele não está sendo poético. Ele está descrevendo um fenômeno quântico. E quando Hélio Couto afirma que o universo é holográfico e ressonante, ele está apenas oferecendo uma linguagem espiritual para o mesmo mistério. As palavras podem ser diferentes, mas a essência é a mesma. E esse ponto de encontro é poderoso, porque valida o que antes era considerado apenas crença. Ele mostra que as experiências internas têm fundamento, e que a intuição pode ter tanta importância quanto a equação. É aqui que a ponte se forma, entre o laboratório e o templo, entre o microscópio e o silêncio interior, entre o físico e o metafísico. Hélio Couto costuma dizer que o verdadeiro conhecimento só se transforma em sabedoria quando passa pela experiência. Não adianta entender intelectualmente que você não é a mente, se, na prática, continua reagindo como se fosse. Então, como trazer essa consciência para o dia a dia? Começa com pequenos momentos. Quando você estiver no trânsito e a raiva surgir, perceba. Não tente mudar o sentimento à força. Apenas reconheça. Ah, olha a raiva aqui. Esse simples ato de notar já é um deslocamento do ego para a consciência. Quando estiver deitado à noite e a mente começar a girar com preocupações, observe os pensamentos como quem assiste a um filme. Veja a narrativa se formar, os personagens internos surgirem, os diálogos mentais acontecerem. E então lembre-se, tudo isso está acontecendo dentro de você, mas não é você. Você é o espaço onde tudo isso se move, você é o silêncio por trás do som. Viver como observador não significa se afastar da vida. Pelo contrário, significa estar mais presente nela, com clareza e menos julgamento. A diferença é que agora você responde, em vez de reagir. É como se antes você estivesse dentro da tempestade, e agora, mesmo que a tempestade continue, você assiste de um ponto seguro.
Hélio ensina que esse estado de presença altera a sua frequência vibracional. Quando você não se identifica com o conteúdo da mente, sua vibração se eleva. E quando isso acontece, o campo responde. Você começa a manifestar realidades mais coerentes com sua essência. A prática é simples, mas poderosa. Observe os pensamentos, o corpo, os outros. E, acima de tudo, observe o observador. Quando você descobre que não é seus pensamentos, nem suas emoções, nem mesmo sua história, uma liberdade silenciosa começa a nascer. E se tudo isso já está dentro de você, então a jornada não é para fora, é para dentro. E agora ela está apenas começando. Se você gostou deste vídeo, compartilhe com alguém, curta e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo.